A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero deixar uma palavra. E antes de eu deixar a palavra, eu quero fazer primeiro uma oração. Então vamos orar assim. Senhor Jesus, ó meu Pai. Senhor, nos abençoa, meu Pai. A cada dia, Senhor Jesus, ó meu Pai. Senhor, o Senhor vem nos livrar, papai. O Senhor vem nos livrar a cada dia, Senhor. O Senhor vem nos renovar, nos sustenta. É que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, abra suas Bíblias em 2 Crônica, versículo 17, capítulo 17. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. O tema da mensagem é assim: Josafá e os seus cuidados em instruir o povo. Então vamos começar a ler. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Fortificou-se como contra Israel, após gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, guardiãs na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalis, antes buscou ao Deus, seu pai, e andou nos mandamentos e não segundo as obras. Irmãos, agora eu quero que vocês pulem para o 18, capítulo 18, que o tema é bem assim: a aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância. Aparentou com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ter com o povo a vinha. Ele persuadiu e subiu com ele a Ramonte Gileão. Amém? Irmãos, o que essa palavra nos quer nos dizer? A Bíblia fala sobre Josafá. Então, o pai de Josafá era Asa, o rei da Síria. Asa, ele começou a andar nos caminhos de Deus e depois começou a andar na idolatria. Desviou para o caminho e começou a andar na idolatria. E então, podemos ver que Asa, ele adoeceu. E a sua doença, em vez de ele buscar ao Senhor para ser curado, ele foi buscar em remédios, em medicinas humanas, e esqueceu de buscar totalmente no Senhor. Então podemos ver que aí, depois que ele morreu, Asa morreu, aí Josafá começou a reinar o seu filho. Então como muita gente, quando começa no primeiro amor, Josafá começou no primeiro amor. Josafá, aqui você vê no tema, aqui no 17, o tema da mensagem é Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Josafá, ele tinha um primeiro amor, ele estava cuidando daquele povo, ele estava instruindo aquela nação estava perversa, porque o seu pai começou a andar em bons caminhos, depois terminou em maus caminhos. Então, Josafá começou a instruir aquele povo. Instruir o que? É ensinar. Quantas pessoas é instruído pela palavra e depois deixa de seguir a palavra e começa a instruir pelas coisas do mundo, pelos preceitos deste mundo. Então podemos ver que Josafá, ele começou a crescer
instruindo o povo, ele começou a andar reto aos olhos do Senhor. Então podemos ver que nós devemos andar reto aos olhos do Senhor, como Noé, como Jó, mas andar reto e terminar até o final e dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas sabe o que muitos acontece? É porque muitos começam andando bem aos olhos do Senhor, andando que se parece bem, só que aí eles começam a sentir o gosto do pecado. E aí ele não termina a carreira. E muitos ainda têm coragem de falar: combati o bom combate. Não, quem é nós para falar isso? Nós ainda temos que buscar para ainda conseguir a nossa salvação. Josafá, ele estava instruindo aquele povo. Então é como os muitos líderes, muitos pastores, quando ele pega um cargo, ele assim logo coloca no seu coração: vou instruir este povo, vou ensinar este povo. Então ali foi o que Josafá queria fazer com aquele povo, se tornar um povo de Israel, um povo temente a Deus, um povo que largasse as suas vaidades. Então podemos ver aqui, não fugindo da palavra, mas o seu pai Azar, rei da Síria, ele adoeceu e então ele colocou a sua fé sobre os remédios. E quanto coloca a sua fé no Coroflox? Quantos colocam a sua fé nenhuma doença, nenhuma droga, que é como se fosse uma doença? Podemos ver que quando a pessoa está muita gente, não sei agora, mas muitas pessoas, quando vai passar por cirurgias, às vezes a cirurgia é muito grave, eles aplicam Coroflox, aplicam vários tipos de drogas para aquelas pessoas adormecer o seu corpo, para aquelas pessoas não sentir dor, para aquelas pessoas perder o foco ali para não saber que está sendo operado. Então quantas pessoas, quando vai passar por uma cirurgia, esquece do Senhor, esquece de colocar a sua fé no Senhor e começa a colocar a sua fé simplesmente nessa droga, nenhuma bebida. Porque muitas das vezes nós esquecemos de Deus e focamos nas coisas do mundo. Então seu pai não prevaleceu. E aí foi seu filho Josafá. E ele estava instruindo ao povo. Então podemos ver que Josafá começou bem, como muitos começam bem, mas aí depois ele desviou dos caminhos do Senhor. Será por quê? Será porque ele desanimou? Porque ele não propôs no seu coração. Ele estava ali instruindo o povo, só que ele estava achando que aquele povo era só falar e obedecer. Não, aquele povo era o povo de Deus ali, só que era um povo muito revoltado, muito rebelde, como muitos dizem que é crentes e são rebeldes. Então podemos ver que Josafá, eles começou a colocar os carros fortes, coisas valentes na cidade. E quantos pensam, eu quero ser como Noé, reto aos olhos do Senhor, eu quero ser como Jó. Mas Noé, ele sofreu afronta quando ele estava construindo aquela arca. Jó, ele foi aprovado quando Deus queria o aprovar. Então para nós ser como esses, devemos ser também zombados, devemos ser chicoteados, devemos padecer por amor de Cristo, porque Jesus falou a Paulo bem assim: vem ver o tantas tribulação e compete para entrar no meu reino. Não é fácil. Quem não morrer para a velha vida, quem não subjugar a carne e matar os seus desejos, não entra no céu. O evangelho é evangelho de renúncia. O evangelho muitas vezes é dizer não. E ali ele começou a colocar varões valentes ali em Jerusalém.
E ele começou a querer ser igual a seu pai, começou a confiar naqueles valentes dali, começou a confiar naquelas pessoas dali e esqueceu de confiar no Senhor. Então podemos ver que ele começou bem, mas aí logo ele começou a se corromper, a fazer alianças com Josafá. Quantos crentes não estão se corrompendo, fazendo aliança com Jezabel, fazendo aliança com este mundo perverso, com as coisas deste mundo? É como Josafá. Eles não aguentou a afronta. Muitos pensam que quer ser igual Noé, mas não aguentam as afrontas que Noé vão passar, que Noé passou. Eles não aguentam a afronta. Eles só quer dizer, falar. Eles, no começo, tudo é fácil. Irmãos, e podemos ver que no 18 já fala que Josafá faz uma aliança com Acabe. E Acabe era casado com Jezabel. Muitos falam, eu tô junto andando com aquele irmão ali, só que aquele irmão está casado com o mundo, está compactuando junto com ele. Muitas das vezes nós falamos mal daquele irmão, mas nós andamos junto com ele. Então nós estamos compactuando com o pecado dele. Então podemos ver que o interesse de Josafá era ter riqueza como Salomão, ter muito dinheiro, ter muita fama ali, querer tomar muito reino. E isso é que acaba o crente começar a pensar mais alto. Então ali começou as alianças pagãs, as alianças com o mundo, as alianças que Deus não agradava, as alianças que era contra Jesus. Aí, então ele deixou o seu modo de viver e começou a viver o seu modo infiel. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: Vedes, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar do Deus vivo. Antes que exortai uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nós, tornando participamento de Cristo, revestimos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto diz hoje, ouvindes a tua voz, não endureça o coração como na provocação. Irmãos, o que a palavra de Deus diz em Hebreu é a que vai complementar em Crônicas. Em Crônicas que eu estava falando sobre Josafá. Então o que disse? Para que nós não tenhamos um coração age em modo infiel, começar um coração fiel e depois terminar infiel. Muitos crentes estão sendo como Josafá, eles estão endurecendo pelo engano do pecado, eles estão deixando enganar porque quer. Não dá aqueles crentes que sabem que é pecado, mas finge que não sabe, então está vivendo de engano, mas ele sabe que ele não é enganado, mas ele está querendo viver daquele jeito, achando que Deus não sabe. Então podemos ver que quantas pessoas apartam do Deus vivo, como Josafá apartou ali. Por eles começou a olhar e endurecer o seu coração. E podemos ver que a maioria dessas pessoas, a maioria desses crentes que começam a olhar como olha Josafá, eles sempre caem, sabe por quê? Porque é insensatos, é orgulhoso, não volta atrás, não se humilha em nada. É como Esaú. Então podemos ver que a palavra no capítulo 3, versículo 13 em Hebreus, diz: antes exortai uns aos outros. A palavra de Deus nos dá essa autoridade para nos exortar uns aos outros. Por isso,
por isso que Deus usava o Eliseu, por isso que Deus usava o Jeremias, que foi açoitado ali. Tem muita gente que fala, eu quero ser usado como Jeremias, mas não quer ser jogado dentro do calabouço, mas não quer ser metido a cabeça no cepo, não quer levar vários açoites, como Jeremias levou vários açoites. Então muitas pessoas acham, vê os milagres, eu quero ser como Coríntios, como Paulo, mas não quer sofrer o que Paulo sofreu. Eles não querem sofrer aquilo que Paulo sofreu. Então podemos ver que eles começou bem. Ele começou bem, mas aí terminou mal aos olhos do Senhor. Mas Deus não vai contar aquilo que você começou. Deus vai contar aquilo que você terminou. Deus não contou ali em Josafá, mas sim ali em Noé, porque Noé foi até o fim, Josafá não. Josafá simplesmente começou. Então a palavra de Deus nos dá essa autoridade da palavra para nos exortar uns aos outros, mas muitos não querem a exortação, é insensato, não quer a exortação que vem do Senhor, porque a palavra de Deus fala que ela é saúde para a nossa vida, mas eles não querem uma doutrina saudável, eles querem viver enganado, mas sabendo que está enganado, mas quer viver no seu pecado. Então podemos ver o que aconteceu ali em Josafá. Acontece com muitos crentes. E aí, nos 19, você vai ver mais pra frente, Deus começa a usar profeta para exortar Josafá. Como Deus usa profeta para nos exortar. Como Deus usa profeta para nos exortar aquilo que estão errado. Porque a palavra já nos deu autoridade para exortar uns aos outros. Não é porque nós estamos ali, não é porque Josafá era rei que ele não podia ser exortado. Porque ali o Senhor Jesus usou o profeta Ageu e repreende Josafá. Se Jesus ele usou o profeta Ageu para repreender Josafá, para Josafá se consertar. Então ali, o bom que Josafá, ele não foi tão insensato, ele humilhou. E no 20 você vai ver que Deus faz ele vencer sobre os inimigos, faz ele vencer sobre o mal, faz ele vencer. Mas primeiro ele tinha que humilhar. E tem muitos crentes, sabe o que eles fazem? Eles não querem se humilhar para o Senhor. Acha que é uma humilhação demais dobrar o seu joelho e humilhar para o Senhor. E ele se torna um insensato. Então podemos ver que Deus usa muitos profetas para repreender Josafá. E Deus vai usar ainda muitos profetas para nos repreender. Então podemos ver que em Hebreus nos dá essa autoridade da palavra para exortar um ao outro. Mas muitos crentes não aceitam. Eles ainda é menino. Se você vai corrigir ele, ele fica de mal de você. Ei, não fica preocupando, não fica aqueles crentes que fica preocupando quando Deus manda você falar e você pega e fica preocupando se o irmão vai ficar em reparo de você ou não. Você tem que corrigir a ele, como Elias corrigiu Acabe, sem temer Acabe. Então ali mesmo que Jezabel o queria matar, mas ali ele corrigiu. Então podemos ver que muitos
começa no princípio da vossa confiança. Ali que Josafá começou a confiança em Deus. Quantos estão parados? Quantos fez aliança com o mundo? Quantos cortavam a cabeça de Jezabel, hoje estão comendo no prato, estão comendo na mesa de Jezabel? Quantos combatia contra a casa, hoje estão matando Nabote? Então podemos ver que o nosso coração não pode ser como um menino, não. Porque Paulo disse: não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor de todos os ventos de doutrina. Sabe o que esse crente é? Eles são meninos. Muitos deles não aceitam a correção. Eles estão se tornando simplesmente meninos. Então ali estão tratando com um coração infiel. Estão tratando com um coração maldiço. E muitas das vezes esses crentes acham que eles estão fazendo para Deus. Josafá, então, ele estava ali fazendo para Deus, tomando um cuidado para aquele povo perseverar, um cuidado para aquele povo andar na doutrina, mas simplesmente depois, a ver que ele estava crescendo, ele não aguentou. Então ali o Senhor Jesus usa o profeta. Quando começa a desviar, o Senhor Jesus usa o profeta para ali repreender, o profeta Ageu. Então, irmão, quando você estiver fraco, não se assusta quando Deus te repreender, quando Deus usar o irmãozinho para te repreender. Aprenda a nos ouvir a correção do Senhor Jesus. Porque muitos estão focados somente nas coisas materiais. Porque tem aqueles que começam abundando, nasce no pecado e morre no pecado, mas tem aqueles que nascem fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus e morre no pecado. Que isso? Foi Deus que mudou? Não. Simplesmente estava com um coração de modo infiel. Simplesmente, e aqueles crentes que quando você vai falar algo para ele diz: se for de Deus eu recebo. Será se ele não tem o Espírito Santo? Não tem esse negócio, se for de Deus eu recebo, não. Ele tem que ter o Espírito Santo para discernir. Porque lá em Ezequiel, a palavra de Deus disse: meu povo não sabe discernir entre os santos e o profano. Aquele povo estava tudo embutido no pecado. Então ali tinha gente de todo tipo entregando revelação, profecia. Eles não estavam nem aí, estavam recebendo. Não tinha discernimento. Estava também com o coração de modo infiel. Não tinha a intimidade de procurar o Senhor Jesus, de procurar a saber, até o discernimento. Não tem disso, crentes, ou é de Deus, ou ele tem um discernimento para assim de Deus, ou não. Ele não pode ficar indeciso, se for de Deus eu recebo, não. Mas muitos procuram a revelação, procuram a profecia, que faz crescer a sua carne, que faz se exaltar um pouco. Então podemos ver que muitos pensam que o que faz crescer, eles pensam que os que faz crescer é você falar em mistério, não é você rolar, tirar mortal, não é você entregar uma profecia, não é você orar por revelação, não. O que faz crescer é o mandamento, a obediência da palavra. Josafá, ele começou na obediência da palavra, instruindo aquele povo. Mas aí ele começou a crescer nas riquezas. E quando o crente começa a crescer nas riquezas, não na riqueza que eu estou falando material, mas sim espiritual. Quando começa a crescer recebendo dom.
Ele tem que aprender que para receber dom não é crescimento não. Porque o que faz crescer é a obediência da palavra. É você ter um coração fiel. É você amar o próximo. É você seguir os 10 mandamentos. Então podemos ver que eles se transtornaram. E o interessante que Josafá, em um capítulo ele estava instruindo o povo, já no outro ele estava fazendo aliança com Acabe. Muitos crentes hoje está na igreja, amanhã está fazendo aliança com o pecado. Estava com um coração de modo infiel. Muitas das vezes ele estava ali forçado e não estava ali para a palavra do Senhor, para ouvir simplesmente a palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus, aqui no 3, capítulo 3, versículo 17. Não, versículo 16 em diante. Porque havendo alguns provocarão, mas não todos os que saem do Egito por meio de Moisés, mas com quem indignou por 40 anos não foi porventura com os pecados cujos corpos caíram nos desertos? Então Moisés ali, ele sofria ali, moço, com aquele povo que já estava esfriando, estava perdendo o temor de Deus. Então nem todos aqueles que saem do Egito, que saem do mundo, abandonam as coisas do mundo, nem todos vão morar em Sião. Muitos eles saiu, o seu corpo físico do mundo saiu, mas a sua mente, eu creio que Josafá ali, ele estava instruindo o povo, mas a sua mente estava, seu coração estava infiel, já para as coisas do mundo. Deixaram a promessa do Senhor do jeito que ela vai ser cumprida. Estou esquecendo a promessa que o Senhor Jesus fez. E estão lembrando de outras tais coisas, revelações, que muitas das vezes não são do Senhor. Então podemos ver que tem muitos crentes que estão como Josafá. Então podemos ver o cuidado do Senhor para a nossa vida. O cuidado do Senhor para nos ajudar, para nos libertar. O cuidado do Senhor é tão maravilhoso e muitos não dão ouvido, não dão crédito. O cuidado do Senhor em nossa vida, em nós adorar a Ele, servir a Ele. Então podemos ver que o Senhor tem um cuidado conosco quando nós entregamos o coração para ser fiel, não infiel. E ali quando nós entregamos o coração a Ele, Eles cumprem cada maneira. Então muitas pessoas começam como Josafá, começam novo na fé. Mas ali ele pode esperar que quando ele levanta, a possibilidade que ele pode levantar, que ele libertou do pecado, é a possibilidade maior que o diabo tem para derrubar, para fazer aliança com Jezabel. Então podemos ver que quantas pessoas deixou o mandamento, quantas pessoas endureceu pelo pecado. Porque o crente, eles têm que ser revertido firmemente. E a palavra no 15 ainda diz: enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureça.
Então hoje, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, não é a minha voz, mas a do Senhor, porque é a palavra, que nós não vamos endurecer o coração, não. Porque todo dia, quando nós lendo a Bíblia, é o Senhor falando conosco. Todo dia, quando nós estamos lendo a Bíblia, é o Senhor que está falando conosco. E muita gente enxerga o livro, a Bíblia, como um livro qualquer. E esquece que é o Senhor que fala neste livro. Irmãos, eu acho interessante. O que eu achei interessante foi em Salmos 24. Depois você dá uma meditada no Salmos 24. Vai nos dizer sobre a palavra de Agur, que fala bem assim: quem subiu ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão puro, de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça da salvação. Essa geração daqueles que buscam, aqueles que prevalecem, ó Deus de Jacó. Essa geração aqui em Salmos 24, é a nova remanescente, não aquelas que só faz barulho na igreja, mas aquela que busca. Muitas das vezes nós falamos, não é com muitas palavras que vamos ser ouvidas, mas é com simplesmente de gesto de humilhação que vamos ser atendidos. Do jeito que Josafá estava ali. Josafá não era ali, ele orando ali, que Deus ia ouvir, mas era assim, ele humilhando. Porque a humilhação, ela vem de dentro do nosso coração. E para ter a humilhação, tem que ter o coração de modo fiel, de modo que o Senhor possa entrar. Então essa geração que está falando aqui, não é a geração do Josafá. Essa geração é a nova remanescente do Senhor, que vai se levantar, que anda no monte do Senhor, que anda guardando as promessas, que anda guardando as veredas antigas, que anda guardando pela salvação. Esse sim entrará no reino de Deus, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, Davi aqui se inspirou. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó vossas estranhas eternas do Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aleluia! Ei, quem está entendendo? Levantai, ó vossas cabeças, levantai as vossas estranhas eternas, e entrará ao Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Maravilha, maravilha. Como aqui o Senhor Jesus fala para nós levantar a nossa cabeça, para nós erguer a nossa cabeça, não para fazer aliança com Acabe, não para viver para este mundo, mas que nós venha viver todos os dias da nossa vida para o Senhor, e que nós venha viver todos os dias da nossa vida adorando o Senhor. Nós vamos esquecer tudo deste mundo, tudo. O que nós venha fazer, que nós venha ser como uma palmeira no deserto. E que nós venha também ter um momento de humilhação. E que nós venha levantar as nossas cabeças e alegrar no Senhor. Não vivendo neste mundo perverso, este mundo pecador, mas sim um mundo suave. A palavra de Deus disse, Salmos 33, ó que bom e suave é
que os irmãos vivam em união. Seria como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão e desce até a sua barba e desce até as suas orlas. E ali o Senhor Jesus ordena bênção para sempre. É como o orvalho de Hermon. Então podemos ver que a união não é você unir com Josafá, não é você unir com o pecado, não é você unir com o mundo, não é você unir com as notícias, porque crente hoje está virando muito jornalista. Eles pregam contra o jornalista, mas estão copiando do jornalista. Aquilo que o jornalista fala no YouTube, ele repassa para os outros cristãos, ele repassa. Sabe o que é? É um jornalista irrequentável. Pega aquilo que o outro jornalista passa na televisão, pega do YouTube e começa a falar. Ele é o crente jornalista. Ele pega contra essas notícias, esses pecados, mas ainda estão lembrando do Egito, mas ainda estão lembrando de Acabe, mas ainda estão lembrando de Jezabel. Então que nós vamos esquecer isso de YouTube. Parar de ficar focado. Ah, não, mas eu vou ver só esse aqui do 7 selos. Não. Se você quer ver o 7 selos, vai na palavra. Se você quer ver tal, vai na Bíblia. Agora é muito fácil você deixar de ler a Bíblia e você só vê os selos lá que já é falado. Você só ouve. Você está comendo uma comida já mastigada. Você não quer mastigar, você não quer ler a Bíblia. Você não quer ter esforço para a palavra de Deus. Quer achar tudo pronto. E muitas das vezes o crente, de tanto ele ficar focado no YouTube, nesses jornais, que eles ficam com medo. Que eles ficam com pânico. E esqueceram de olhar para o Senhor. Esqueceram dos princípios que dizem em Apocalipse 3:10. Como guardastes a minha palavra na minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Os crentes, eles não estão guardando. Como eu preguei uma pregação muito anterior que... E antes de eu viajar, eu preguei, é para nós guardar a palavra na paciência do Senhor. Guardar a palavra não é você ficar pesquisando no YouTube as revelações, qualquer revelações por aí, os selos, não sei o que lá, não. Você vai pela Bíblia, aí assim, você lê esse trecho e aí aprenda a guardar. Aprenda a esperar. Mas não sentado, espera buscando na Bíblia. Se você puder entrar no YouTube só para orar, para ouvir uma pregação, para orar, que bom. Mas agora não entra para ficar vendo isso de não sei o que, de doença, de notícias, de jornais, não. Não entra para ficar vendo essas notícias que vêm da própria mídia, da própria televisão. Que nós venhamos aprender a lembrar, a confiar nesta palavra. E viver unido. Lembra-se, viver unido não é todo mundo unido ao pé de um celular, na rede social, não. É viver na Bíblia. É viver o estudo. Agora muitas pessoas muitas pessoas não estão trabalhando. E eu pensei assim, agora essas pessoas não estão trabalhando, agora vai focar mais na Bíblia. Só foi parar muitas firmas, muitas firmas, escolas parar. A mídia no YouTube cresceu mais. Porque o povo, eles querem facilidade. Muitos falavam, eu só não busco o Senhor mais porque eu estou estudando, porque eu estou trabalhando. Mas se parar de trabalhar, ele vai envolver em outra coisa, ele vai passar o tempo em outra coisa e esquece de pegar na Bíblia. E hoje o que estão fazendo? Estão esquecendo da Bíblia. A tendência da mídia, sabe o que é que a mídia quer? É que não venha lembrar mais de Bíblia. Que venha ser tudo eletrônico. Vamos deixar dessa hipocrisia.
Vamos pregar a palavra do Senhor. Crente não tem mais leitura. Tem crente que, se você perguntar algo sobre moeda única de Apocalipse, de moeda única sobre YouTube, que vai vir, ele sabe tudo. Agora, se você pedir para ele procurar alguma palavra na Bíblia, no Velho Testamento, alguma palavra na Bíblia, ele não acha, ele dá trabalho para ele achar, porque são os crentes Josafá, que ele acha facilidade para aliançar com o pecado, mas acha dificuldade para aliançar, para humilhar, para deixar a sua hipocrisia, para deixar de ser insensato, para deixar os seus pecados e servir ao Senhor. E lembra, o que te fortalece, o que se faz crescer, não é você ficar focado nisso, mas sim na palavra, você orar como a viúva persistente. Porque lembre que o Senhor propôs uma parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como a viúva persistente, ela orava sempre, ela não desfalecia, enquanto os crentes não desfalecem. Estão desfalecendo no seu pecado. Estão desfalecendo com Jezabel. E que nós venhamos deixar este pecado, este mundo, essas coisas do mundo. Que nós venhamos parar e focar mais na Bíblia. E a palavra do Senhor que me ordena é só até aqui. E que essa palavra venha entrar em cada coração para nos encorajar, não para compactuar com o pecado. E se nós, até o mesmo que a palavra ela vem para mim. Se eu estou vivendo isso, se você está vivendo isso, se nós estamos vivendo isso, vamos se humilhar e lembrar mais da Bíblia. Porque o tempo do fim vai vir. E se você alicerçar só no canal de YouTube, não vai ver. Vai chegar o tempo que não vai ter. Você vai ter só um pedacinho de uma folha para você meditar. E seu azeite, como as 5 virgens prudente e as 5 loucas. E o seu azeite aonde está? Hein? Será se você passou o tempo da sua vida todo procurando notícia na internet, procurando número de morte, procurando o número daquilo, e esqueceu também de fortalecer pela palavra, de fortalecer pelo azeite, pela salvação do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus é somente até aqui. E que ela venha nos encher, nos fortalecer de forma grande. E lembrem que vocês venham meditar em Salmos, capítulo 24. A cada dia que nós vamos meditar na palavra do Senhor. E aqui eu agradeço essa oportunidade e amém.